Boa tarde, podcast. Boa tarde, pessoal fanáticos por cinema. Bem-vindos ao começo do fim, né? Mas acho que é o fim do começo. E eu acho que pro nosso grande último podcast, o nosso lançamento desse podcast, nós lançaremos ele depois do nosso grande Oscar, dia 1º de dezembro. Lançaremos esse grande podcast. Então vocês já saberão tudo o que aconteceu na nossa festa, tudo o que aconteceu no nosso grande Oscar, grandes categorias sendo vencidas no nosso tão troféu de ouro, tão esperado troféu, e o nosso grande dia, né, dia de estrelar, nesses dias que a gente também vai chorar muito, porque a carta de abertura, né, que vai abrir todo o nosso grande evento, ela vai ser escrita por mim, e eu já até choro, porque quando eu começo a escrever, ela nos emociona muito. Eu vou emocionar quem está perto. E também vai ser uma noite muito feliz, de felicidade também, mas uma noite também de passagem de legado. Então, também é um convite para todo o Uberlândia, também para todo o IF participar dessa grande noite e desse grande dia, que é o encerramento de 2025, dos 3 anos que vocês acompanharam aqui, todos os filmes, sendo tantos desde a Carlatário até agora, com a nossa grande entrevistada, né, que é uma das que está aqui, tá comigo já há 1 ano, mas parece que tá há 3 anos comigo. E eu falo assim que quando a gente trouxe o Fabrício, a gente trouxe o Fafá como o paizinho do projeto, né? E depois, na verdade, quando essa grande Poliana fez uma foto falando que era o filho do projeto, né? E na verdade, sim, o Fafá é o Fabrício, o Fafá é o pai, a Poliana é, vamos teoricamente, a mãezinha do projeto. E o Zé Carlos eu gosto de brincar muito, porque o Gabriel, nosso professor de biologia, gosta de fazer essa brincadeira e virou muita febre, que o Zé Carlos é o vovozinho do projeto. Mas tudo bem. Família completa, né? Família completa. Mas durante essa jornada a gente teve muitos desafios. A gente caminhou por muitos desafios, tivemos a greve e tivemos muitas coisas que pareciam impedimentos. Parecia que a gente não ia conseguir, porque a gente fez 3 podcasts em 1 ano e era pra gente feito mais e mais. Mas um fiozinho no fim do túnel, que foi o grande Diego da jogada, nos permitiu, né, nos abriu a cabecinha e falou, vamos fazer um podcast. Então eu escolhi um dos podcasts mais legais, que eu acho que quando a gente vê esse podcast, né, quando a gente olha para esse podcast, a gente tem que, na verdade, esse filme, né, não é filme, essa série, né, essa minissérie, a gente olha para um lado totalmente crítico e totalmente um lado onde o mundo todo se sensibilizou para ver. Não é igual Round 6, não é igual Irmão Menezes, que boa parte do globalmente o mundo viu, mas assim que lançou a série Adolescência se tornou algo que o mundo inteiro viu. Então, se o mundo inteiro viu, é porque chocou o mundo inteiro. O planeta inteiro viu, é porque chocou o mundo inteiro. E se a gente traz isso para agora dentro desse podcast, que a gente precisa entender que o que passou na cabeça do Jamie
o que passou na cabeça da família do Jamie, o que passou na cabeça daquela menina que morreu nas mãos de um menino de 13 anos, e o que se passou no sistema. Qual sistema? O sistema que toda série quer nos levar, e a gente vê que isso é muito visível, que é o sistema escolar, que é o sistema da própria prisão, da própria penitenciária, dos próprios policiais. E não é porque é uma série que quer mostrar só o feminicídio, mas é uma série que mostra um pouco da realidade de como os adolescentes. Os adolescentes hoje, a gente fala de adolescente, mas o nosso público é adolescente. Então a gente vive na adolescência e ninguém sabe muitas vezes o que um adolescente pensa, o que um adolescente passa. O que o adolescente passa enfiado no quarto, jogando a noite inteira, e o pai, como a mãe fala, né? Lá na série ela fala: Jamie, fecha a porta, vai dormir, amanhã você tem aula. Você não sabe o que passa na cabeça dele, se ele tá jogando mesmo, ou se ele tá vendo pornô, ou se ele tá vendo qualquer coisa. Você não sabe o que passa na cabeça dele. Mas você sabe que ele tá com problema, porque se ele fica a noite inteira jogando e não fala nada, e só apaga a luz e dorme, é porque algo está acontecendo. E às vezes os pais não conseguem ter esse discernimento de entender e ouvir e aprender sobre essa questão. E fala também dessa série, falar que muitos pais também não sabem olhar para o adolescente de forma que a gente consiga nos questionar porque o adolescente está enfrentando o pai. A Priscila estava conversando em off com o Lucas ontem não, acho que ontem, e eles estavam conversando sobre isso, porque o adolescente é a cópia do pai, né? E por que o adolescente enfrenta muito isso? Porque o adolescente enfrenta muito o pai. Porque o adolescente ele é cabeça dura. E muitas das vezes a gente não sabe nem como agir nessas horas. Mas esse enfrentamento talvez é o necessário e é o estimulante pra gente aprender. E ele precisa que muitas das vezes haja esse enfrentamento. Eu não estou falando para você, adolescente, enfrentar seu pai e sua mãe, mas é importante o pai entender e a mãe entender sobre esse aspecto. Eu falei muito, né? Mas eu acho que eu falei um pouquinho da introdução do nosso podcast. E acho que eu vou deixar meio que a Poliana agora falar. Mas muito obrigado, Poliana, muito obrigado por estar comigo nesse ano. Muito obrigado por fazer desse projeto um sonho a ser realizado e fazer dele tudo ser mais leve e mais tranquilo. Seja bem-vinda a essa mesa, seja bem-vinda ao Hoje Pode Mais, seja bem-vinda Depois Semana Pode. Obrigada, Caio, obrigada primeiro pelo convite, né? A gente, quando estava... Esse ano começamos o nosso podcast, né, o projeto como um todo do Pode Mais. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite de ter me convidado a ser orientadora desse ano. E você brincou que faz um ano que a gente está junto, mas parece que são 3. Mas é porque eu acho que a gente tem essa abertura de diálogo, que é fundamental nas relações humanas para a gente poder estruturar isso, né? E foram vários eventos esse ano já. Não havia previsão, como você sabe, a gente já conversou disso, de ter gravações. Mas quando a gente decidiu fazer por um pedido seu, dos meninos, e aí você me apresentou quais seriam, eu falei pra você, essa eu quero fazer. Você lembra disso, né? Eu falei, esse eu quero participar. Porque realmente a série Adolescência, ela mexeu com o mundo inteiro, né? E aí eu falo como professora, como mãe de 3 filhos, não tem nenhum filho na adolescência ainda, tem uma na pré-adolescência, está com 9, vai fazer 10 anos daqui a alguns meses. Mas eu lido com adolescentes, né? Sou professora lá no UNEF, sou professora de várias turmas lá, inclusive de turmas do ensino técnico integrado ao ensino médio também.
E a gente convive o dia inteiro, né, o tempo inteiro com essa realidade. Além disso, eu faço parte da comissão de acolhimento, né, do campus e da Câmara de Práticas Restaurativas a nível de FTM institucional. Então, as pessoas sempre me procuram quando tem algum problema, quando está sofrendo algum tipo de assédio, de sofrimento, de tristeza. Normalmente elas me procuram, eu tento dar encaminhamento, eu tento acolher, fazer aquilo que está dentro do meu alcance e encaminhar para as instâncias de apuração. E é um processo que acontece devido, talvez, as pessoas enxergarem essa possibilidade de diálogo. E aí eu acho que a série, ela põe em xeque muito isso. O quanto essa adolescência atual talvez está distante das famílias. No sentido de que, eu não estou dizendo que isso só acontece agora. Daí eu falo que eu já fui, obviamente, adolescente, eu estou com 40 anos, mas isso já acontecia há algum tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente, em vários momentos da nossa adolescência, na minha época tinha um termo que falava assim, é a aborrecência, né? Os rebeldes sem causa. Então, tinha nomes para isso, porque o adolescente sempre foi visto como essa pessoa que precisa se posicionar, que ele está começando a se constituir, ele está deixando de ser criança, ainda não é adulto, então está nessa fase de transição que ele está formando, né, nesse processo, já começou esse processo formativo na infância, mas ele está construindo esse homem. Na sua época nem tinha essa formação de adolescente, né, porque era criança, adulto. Não tinha pré-adolescente. Tinha o adolescente só, aí a adolescência começava lá pelos 12 anos e até os 18. Entendi. Na minha época foi quando tiraram, poucos anos, né, assim, eu acho que eu era criança, que eles reduziram a maioridade de 21 para 18 anos. Era 21 anos, quando eu era criança, né? Maior de idade era a partir de 21 anos. Na adolescência dos meus pais, a maioridade era com 30 anos. Então você tem assim uma alteração no processo histórico de maturidade que foi tornando cada vez mais jovem. Mas por que isso acontece? E aí daqui a pouquinho a gente já vai falar dessas questões da série. Mas de uma maneira mais ampla, o direito civil diz que a gente tem crianças e a gente tem adultos. Mas como é que essa criança deixou de ser criança hoje e amanhã amanhece adulto? Então, o direito civil criou uma fase dos 16 ao 18 chamado de relativamente capaz. Ou seja, eu posso votar, mas eu ainda não posso dirigir, porque a direção pode pôr em risco a vida da pessoa e de outra pessoa. Eu tenho algumas decisões limitadas, eu posso trabalhar como aprendiz, mas eu não posso ter carteira assinada como trabalho formal. Então é uma fase de preparação desse jovem para a fase adulta. Então a adolescência, ela é essa fase de transição, onde eu deixo de ser criança e começo a me enxergar nesse mundo de adulto. Só que às vezes eu não estou preparada para esse mundo de adulto. Ou talvez o ambiente em que eu estou não está me preparando para esse mundo. Então é muito complexo isso, porque é uma fase, sim, que esses jovens vão se firmar. Como você falou da questão de ser, não é que é teimosia. Eles vão bater de frente porque eles estão se firmando enquanto seres humanos. Eles estão definindo a sua personalidade, o que querem, o que não querem. E nós, pais e também educadores, temos que saber ter esse olhar adequado para entender esse processo e, claro, ajustar, né, negociar da medida do possível. Mas o embate, a briga, né, o distanciamento nunca foram solução para nada. Então, acho que essa série, ela é um tapa na cara da gente, literalmente, para fazer a gente refletir sobre muita coisa que ficou esquecido na sociedade, nesse meio digital que a gente, você comentou do Jamie ficar no computador jogando. Então, assim, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas tem famílias e a sociedade como todo entendendo que a tecnologia veio para substituir muita coisa, e ela não veio para isso. Ela não veio para substituir as relações humanas. Ela não veio para substituir o papel do pai e da mãe de estar junto, entende? Só que tem havido, né, enfim, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do podcast. Hoje a gente meio que... Você tem horário ou não? O quê? Tempo. Você tem horário? Depois eu tenho outra reunião, né? A gente sempre tem. De manhã que eu tava numa também. É porque pra mim eu poderia ficar aqui a tarde inteira, né? A gente gravando. Vamos ver se o pessoal vai ter paciência de nos ouvir por mais tempo. Vai dar um tema muito bom, assim, de se falar. Tá bom. Poliana, existe um remédio pra essa dor que o protagonista sente? É complexa essa pergunta, né? Bem complexa, porque assim, a gente fala de remédio como a cura de um sofrimento, de uma doença, alguma coisa. E o objetivo fim desse remédio é trazer o alívio disso. Em muitos
muitas situações da nossa vida, a cura em si, ela não é o objetivo que a gente alcança. Existem muitas situações de relações humanas que a cura é o processo. É esse processo vivenciado que torna a gente o que a gente é. Então, quando o Jamie fala dessa dor, e a gente vê naquele episódio, mesmo quando ele tá fazendo a terapia lá na prisão, que aí ele solta, né? Porque nos primeiros episódios ele fica muito na dele, ele fica muito negando o que ele não fez, até o ponto que os policiais mostram as provas, as gravações, ele não tem como mais negar. E aí ele quer jogar a responsabilidade do que ele fez, porque ele não teve intenção, porque ele não quis, porque ele foi maltratado. E aqui eu não tô minimizando a dor dele, porque cada um tem a sua dor e sabe o tamanho que ela é. Mas quando a gente fala sobre um remédio para uma dor, a gente primeiro tem que ser capaz de identificar que dor é essa. Porque às vezes o que eu estou chamando de dor, necessariamente é todo um processo que vão ter vários remédios para aquilo. Então eu acredito que sim, sempre existe um remédio para as nossas dores. Agora, qual é esse remédio? A vida, o diálogo, o acolhimento e o conhecer a pessoa é que vai dizer que remédio é esse. Então, se o Jamie faz isso porque quer chamar a atenção da família que não vê, né? O pai até comenta num dos episódios que trabalhou até tarde, no dia que a casa deles é invadida, né? Que trabalhou até tarde, que não viu o filho, que chegou em casa, estava todo mundo dormindo. Então, é um relato e é contínuo ali que o pai trabalha, se esforça aqui. Eu sei que a nossa jornada de trabalho hoje ela é extremamente desgastante. E acaba que o fato da gente trabalhar demais, a gente passa a aceitar o fato de que a gente pode ser negligente com os nossos filhos. Então, e a gente sempre justifica isso, não, mas eu estou trabalhando muito. E eu entendo que numa sociedade capitalista que a gente vive, a gente às vezes tem que trabalhar pelo sustento, pelas coisas que nós precisamos, muitas vezes para colocar o pão de cada dia em casa. Mas ainda assim, a relação humana não pode ser deixada de lado. Então, para dizer qual remédio cura essa dor, eu tenho que entender qual é a dor. Se é a falta da família, o remédio é estar próximos uns dos outros. Se a dor dele é uma dor a nível emocional, de rejeições que ele sofreu ao longo da existência dele, vai ter remédios como terapia e outros, né, remédios fármacos para isso, ou medicinas específicas para isso. Então, eu acredito que sempre há um remédio para qualquer dor. Talvez a única coisa na vida que é irremediável é a morte. Para todo o resto, a gente encontra uma cura, umas mais fáceis, outras mais difíceis e talvez até mais dolorosas. E aí o primeiro passo para isso é entender que dor é essa, qual é a dor que ele está sofrendo, e uma vez conhecendo essa dor, a gente vai entender qual é o melhor remédio. É isso. Profundo. Também falar de dor, também falar de... Também a dor que ele sente, né? De perder tudo, né? Do dia pra noite, né? De dia pra noite e de ver o erro que ele fez. Eu costumo dizer, Caio, que o suicídio, esse tipo de ataque, como o exemplo que a série mostra, né? De ter ido lá no calor da emoção e ter feito aquilo, normalmente são atitudes impulsivas. Não são atitudes premeditadas, tipo, vou sair para fazer isso. Vou lá. Eu não estou dizendo que não exista crime premeditado, que a gente sabe que existe. Mas esses cenários, normalmente, tendem a acontecer em cenários de impulsividade. E, normalmente, a impulsividade não é uma boa conselheira. Né? A gente não faz coisas boas quando a gente é movido por... Não, sim. Tem toda uma construção ali, uma narrativa. Tem uma narrativa, né? Porque não foi uma impulsividade. Sim. No primeiro momento a gente acha, sim, né? Sim. A gente vai ver que muitas das vezes ele se torna alguém que planejou isso. Sim, ele vai se tornando cruel, né? E junto com os amigos dele, e os amigos dele são amigos que abandonam ele quando a coisa fica feia. E não é nem só isso, né? O que mais me assusta é o fato de que eles começam a enxergar isso como uma brincadeira. Como se brincar com a vida do outro fosse... Como se a vida das pessoas fosse uma brincadeira, né? E não é. Então, assim, esse tipo de atitude, ela é extremamente complexa, porque a gente começa a agir menosprezando a vida do outro, menosprezando a importância, os problemas em si. Então, assim, tem dificuldades na relação dele, enfim, tem, mas a própria
a vítima, né, que ele acabou A matando, Kate. a Kate, ela cometeu erros, sim, de praticar bullying, com certeza. E existem vários erros ali de comportamento. Só que Dela, muito. dela, sim, Dela, muito. dele, de Dele, todos eles. é. Mas assim, o erro que eu quero dizer, o erro de um não justifica o erro do outro. Entende? E a gente vive numa sociedade onde, eu te maltratei porque você me maltratou. Então, se você parar de me maltratar, eu paro. E por que eu tenho que esperar do outro essa ação? Por que eu não posso ser o primeiro a cortar esse ciclo vicioso? Na psicologia, a gente tem uma área de estudo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei algumas variáveis psicológicas e uma delas foi o locus de controle. O locus de controle, ele existe em 2 âmbitos, interno e externo. E o que é isso? O locus de controle é onde eu aproprio a razão das minhas ações. Então, elas podem ser de âmbito externo ou de âmbito interno. Por exemplo, eu estou devendo, né? Estou endividado porque a economia está mal. Ou seja, o locus de controle externo. Estou atribuindo a culpa à economia está mal e não, por exemplo, a minha falta de organização e planejamento, enfim, das minhas finanças, entende? Então, todas as vezes que eu coloco a causa do que acontece comigo ao outro, é o locus de controle externo. Quando eu atribuo a mim, é o locus de controle interno. Ou seja, eu sou capaz de dizer assim, olha, eu fui responsável, eu falhei nisso. Então, hoje a sociedade vive um movimento, e o Jamie faz muito isso na série, de o tempo inteiro querer justificar o porquê ele fez aquilo. Foi porque ela fez bullying, foi porque ele era maltratado, foi porque ninguém se importa com ele. Aí, no momento que a terapeuta vai lá, ele começa a acusar ela de qualquer outras coisas para não aceitar o tratamento que ela estava ali, ou, enfim, a conversa com ele. Então, a todo instante, a gente vai sempre dizendo que é o outro que é responsável pelas ações que nós praticamos. E aí é um ciclo vicioso que não acaba nunca. Porque eu te maltrato porque você me maltrata, eu pratico bullying porque você faz comigo, eu sofro, então eu faço você sofrer, e a gente tem que parar com isso. A sociedade precisa entender que alguém tem que dar o primeiro passo, que seja eu. Então, eu não vou te maltratar. Você me maltratou, ok. Eu vou ter resiliência, eu vou aprender a perdoar, vamos seguir adiante, porque talvez com o meu exemplo de não fazer o mesmo com você, você não faça mais isso. Então a gente tem que tentar impregnar a sociedade de bons exemplos, propagar o bem para que o bem volte até nós. Agora, se a gente fica alimentando esse ciclo vicioso, que é a justificativa que o Jamie dá o tempo inteiro durante aquele episódio da terapia, a gente sai na rua e sai matando todo mundo, não é? Porque um grita, outro briga, outro bate semáforo, o outro veste você no trânsito, um não te fala bom dia. Você entende que a gente tem várias oportunidades no dia para poder fazer isso? É uma escolha, né? É uma escolha. Porque o Jamie... Acho que um dos episódios mais chocantes para todos nós é o 3º. Nossa, da terapia tensa. Da terapia tensa. Porque a gente nunca viu o Jamie se exalar. E ele é isso, né? E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E aí, se a gente for analisar toda a consulta, você vai ver que muitas das vezes... Ele caminha para uma sociopatia, uma psicopatia. Não. Eu acho. Sabe por quê? Porque no final ele vai mostrando violência. Ele chuta o negócio, ele joga o negócio longe. Aí quando ele percebe que até os guardas iam vir, enfim, aí ele acalma. Mas você percebe que ele tá adoecendo ali, porque a série não acabou. Vai ter a segunda temporada desse negócio. Vai ter a segunda temporada. Porque assim, ela acaba. Eu me lembro na hora que eu vi o último episódio, acabou, tá aí agora. Tipo, e aí? A gente acaba a série com aquele negócio. A gente quer saber o que vai ser desse menino, né? Eu falo, enquanto mãe, enquanto educadora, a gente fica preocupado com... Igual você falou, a gente conhece ele no 3º episódio. E aí chega num ponto que ele mostra traços de violência. Só que os pais e a mãe não conhecem. Os pais dele não conhecem. Tanto é que o pai, a todo instante, defende ele ali e questiona e não aceita, né? Enfim, e é bastante complexo, porque... Mas o pai viu o vídeo. Mas eu fico pensando muitas vezes porque... Será que o vídeo não foi afetado? Ou será que aconteceu mesmo? Eu confesso a você que quando eu comecei a assistir, vendo o quanto ele estava preocupado, chorando, né? Toda aquela... Não sei nem se dizer se era uma dissimulação ou não. Mas ele, de fato, ali, dizendo que não fez. E eu confesso a você, até tem uma pergunta no nosso... uma questão relacionada, pode ser que tenha, sobre essa questão da confiança do pai com os filhos. Eu, particularmente, estando no papel daquele pai, se o meu filho dissesse que não fez, naquele momento eu confiaria nele, porque
eu pelo menos procurei desenvolver Mas na eu minha não senti casa. que o pai confiou no filho. Então, mas assim, se eu tivesse no lugar do pai, eu confiaria. Até, obviamente, o momento que eu via a cena, se eu via a filmagem. Aham. Mas hoje, pensando também em realidade de IA, que as pessoas modificam vídeo, modificam imagem, modificam tudo tem que ser muito apurado e investigado. Mas no primeiro momento, se o meu filho diz que não fez, inicialmente eu vou confiar no meu filho, porque eu criei com ele uma relação de confiança. Eu eduquei essa criança. Eu estabeleci com ele uma relação de afeto. Então, eu parto do princípio que ele pode confiar em mim. Agora, se depois eu descubro que, na verdade, ele está mentindo e não é verdade, assim, eu não posso confiar nele, aí eu acho que muita coisa da nossa relação, inclusive, vai ter que ser repensada e melhorada. Porque em algum momento dessa relação eu falhei como pai, como mãe, né, que essa criança passou a não mais confiar em mim, para não me dizer a verdade. Sabe, assim, é extremamente... O Jamie, ele é uma incógnita, né? Que nem a família conhece ele. Será que ele conhece ele mesmo? É um dos primeiros aspectos que a gente tem que aprender, né? Conhecer a gente mesmo. E talvez, se ele conhecesse ele próprio, inclusive as tendências que ele possui, ele talvez teria procurado antecipadamente uma terapia, uma ajuda de alguém. Se ele entendesse a dor que ele estava, que a gente comentou agora há pouco, talvez ele tivesse buscado ajuda em tempo e não ter praticado o que ele praticou. E aí a falta de não se conhecer, né? Não saber quem é. Saber se conhecer não é só saber sua personalidade, mas é conhecer também aquilo que está dentro de você, né? Sim, com certeza. Com certeza. E também conhecer aquilo que está dentro de você também é saber como mostrar isso para quem vive perto de você, para às vezes ajudar você. E eu acho que um dos episódios que mais também choca é o momento na escola, quando a escola, eu não poria nem meu filho nem minha filha naquela escola. Você viu que escola assim, bagunçada, tumultuada, com muitos alunos, né, com essa prática de bullying, desrespeitando professores. Então, assim, o ambiente da escola é extremamente perturbador. E teoricamente, até a própria polícia, as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, enxergam aquilo como um ambiente comum de escola. Olha que loucura. E uma coisa que me chamou muita atenção na série, desde o primeiro episódio, foi a forma de gravação dela. Não sei se você percebeu que em várias cenas ela é gravada como se fosse em primeira pessoa. A gente segue os atores, tipo assim... Você foi pesquisar? Sim, a intenção era trazer essa personalidade a nós, não era? Não, a série, ela não teve corte. Sim, ela foi direta, né? Direta. Então, não sei se você sabe, na série da escola foram 365 alunos, porque eu pesquisei, então Sim, eu sei te falar. Isso eu não pesquisei. 365 alunos, mas 26 outras pessoas. Foram 16 takes gravados. Nossa. Se errar uma coisa, Direto. tem que gravar tudo de novo. Não, e assim, como quem assiste a série, né, como audiência da série, eu achei muito interessante ela ter sido gravada nesse formato, inclusive na delegacia, na escola, em primeira pessoa, porque traz a nós que estamos assistindo uma sensação de pessoalidade. Uma sensação de que se a gente estivesse dentro ali naquele momento. E mais do que isso, uma reflexão de que qualquer um de nós podemos passar por isso. Porque será que a gente conhece os nossos filhos de fato? Será que de fato aquele celular que a criança acessa naquele momento, como você falou, jogando até tarde, no computador, será que aquilo de fato a gente tem domínio e controle? Será que a gente está vendo o que acontece? Então assim, na hora que eu assisti a série nesse formato de primeira pessoa, me causou uma sensação até de incômodo, de pensar assim, poxa, e essa reflexão bateu na minha cabeça várias vezes, assim, meu Deus, se fosse meus filhos, porque eu poderia ser aquele pai, aquela mãe que tá lá como qualquer um de nós poderíamos ser, entende? Então eu acho que ela traz essa reflexão pela câmera que ela escolheu, pela película, né, de
pessoalidade, porque no jogo, quando você tá em primeira pessoa, você tá ali conduzindo o jogo, você é o jogo. E aí quando você vê uma série em primeira pessoa, cara, você é a série também ali, sabe? Você tá dentro daquele cenário. Então eu acho que isso contribuiu ainda mais para esse processo de reflexão das famílias sobre o que a série propõe a trazer. Você sabe o nome da amiga da Kate? Ai, eu me esqueci. Eu me esqueci também. Não é Susan? Jade, não. Jade. Acho que é Jade, não é? É a Kate, eu acho que era Jade. Jade. O que você acha dela? A dor dela. Então, É muito tensa, né? eu acho que ela se sentiu como se ela tivesse perdido uma irmã. Porque ela se revolta de uma forma que talvez a gente não conseguiu ver outras pessoas envolvidas, mas a dor que ela sofre quando ela avançar nos amigos, e aí ela começa a contar um pouco da história dela, que a amiga que foi assassinada era parte, né, de uma família para ela. Ela falou, eu iria para casa da minha amiga hoje à tarde, e agora minha amiga não tá aqui mais, para onde eu vou ficar na rua. Então era quase um simbolismo de uma família para ela, não era só a amiga dela. Então ela naquele momento ela não perdeu só a amiga, ela perdeu parte da família dela, diária, porque a mãe é uma mãe que trabalha, que está longe, que não dá atenção para ela. Ela fala que ela não dá certo com a mãe. E a amiga era esse porto seguro dela. Então ela perdeu o porto seguro dela. E olha que interessante isso, Caio. A Kate praticou esse bullying, né, de maneira velada, fazendo isso e tal. O Jamie, enfim, né, foi vítima desse bullying, né? Sofreu muito. Sofreu também. muito, até chegar ao ponto do que ele chegou, Sim. né? Porque a gente não pode esquecer que ele Mas é um não adolescente, né? Mas só não foi o bullying, porque tem outras coisas que aconteceram. Sim. Que a gente não sabe, mas aconteceram coisas, né? E olha que legal. E era muito importante a gente falar que também na própria escola a gente vê que os próprios alunos compartilhavam fotos nuas de meninas da própria sala deles. Sim. E olha, que escola é essa? E mais do que isso, que eu quero chamar a atenção por mais que a Kate tenha feito tudo isso, a amiga enxergava a Kate como uma grande amiga e parte da família. Ou seja, todos nós temos tanto um lado bom quanto um lado ruim. Todos nós temos coisas das quais a gente se orgulha e coisas das quais, às vezes, nem tanto. Então, a gente talvez tenha que procurar o equilíbrio adequado para não ser só sombra, né? E buscar sempre o máximo ser luz. Só que todos nós, ninguém na Terra, né, é de todo bom, mas também ninguém é de todo ruim. Então, assim, a Kate praticou isso, mas ela tinha um lado bom dela, que era o lado que a amiga dela via. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que refletir sobre isso. O Jamie chegou ao ponto que ele chegou, ao extremo que ele chegou, mas ele também tinha o seu lado de adolescente, de filho, e que talvez esse lado foi o que a família viu e negligenciou as outras coisas que estavam acontecendo com ele, até o ponto dele chegar onde ele chegou. Então, acho que é muito importante a gente estar atento aos nossos filhos, a ponto de perguntar todos os dias, mesmo que eles entrem no carro correndo, feliz, saindo da escola, como foi seu dia? O que aconteceu na escola? O que você comeu lá? Deu tudo certo? A sala foi legal? Algum amiguinho, né, te tratou mal, tratou bem? Procurar conhecer, porque talvez um sorriso de bom dia esconde muita dor, Caio. Às vezes, um abraço de boa tarde não fala das dores que a gente passou 2 horas atrás, entende? Então, às vezes, a gente não pode só contar com o lado afetivo do Jamie, que era o que a família via, e esqueceu da dor que ele sofria. E da mesma forma, a amiga da Kate, que viu o lado bom dela, não esquecer que ela também foi quem startou esse processo que acabou disparando e virando tudo que virou na série. Todos nós temos acertos e erros. A gente tem que procurar curar o que está errado em nós, ética e moralmente falando, e buscar deixar florir aquilo que de melhor a gente tem. Mas não esquecer que de trás de um sorriso pode ter dor ali. Mas a gente só vai saber se a gente conversar, se a gente tiver relações humanas com as pessoas, que a tecnologia nunca vai conseguir fazer. A gente precisa olhar no olho das pessoas e conversar com elas. Tem muitos filmes que mostram que o homem ama a tecnologia, né? A gente teve nosso festival de cinema. Hair, né? Hair, né? A gente vai ter o festival de cinema. A gente teremos, né? Tivemos, né? Tivemos, quando for ao ar, já tivemos. Tivemos festival e a gente teve um filme que falou Hair, né? A gente exibiu o filme Hair e fala sobre isso, né? Que o homem
é apaixonado pela tecnologia. É verdade. E o Zé Carlos, ele passou essa semana um documentário sobre Bill Gates, que tem no Netflix, que eu nunca tinha visto. Uma série, eu acho, bem longa. E falando da sua inteligência artificial, as coisas boas e ruins. Depois eu quero dar uma atenção só nessa série, sabe? Sim, Só pra sim. entender mais. Porque é um documentário, uma série, só que ela tem muito conteúdo. Então dá pra destrinchar muito, mas tem que ver com calma. Assim, fala muito sobre isso, né? Sobre a tecnologia de fato, sobre IA, sobre o ChatGPT, sobre a forma que o próprio chat se interessa pelos nossos interesses. E aí a gente acha que ele vai dominar o mundo, que ele vai ser o grande comandante de tudo, sabe? E não vai ser assim, né? E que a gente não pode esquecer que quem dá comando para ele somos nós, né? É. Eu costumo dizer que a tecnologia nunca vai substituir a nossa capacidade humana, a nossa humanidade. Até hoje de manhã, antes de vir para cá gravar, eu estava participando de um curso sobre liderança feminina. E aí uma das indicações que teve lá no curso de uma série também no Netflix, aproveitando a deixa para indicar. E Você chama-se tava assim, no IF? sim, tava lá no curso. E aí a série chama-se assim, Como Chegar aos 100 Anos. Os Segredos das Zonas Azuis. E aí fala sobre os segredos da longevidade para regiões do planeta que as pessoas passam dos 100 anos. E aí um dos principais aspectos que está sendo tratado em todos esses pontos em comum dessa série, que eu não assisti, eu vi a indicação lá, mas eu vi explicando sobre ela e quero assistir, fala sobre as relações humanas. Que os locais onde as pessoas vivem mais, elas têm um propósito de vida, elas têm uma razão pelo qual elas acordam de manhã, e elas têm pessoas que estabelecem relações humanas com elas, que dão suporte para que a vida delas aconteça. Então, assim, a tecnologia nunca vai substituir a nossa capacidade de relacionarmos enquanto humanos. Porque o humano é feito disso. O humano é feito de toque, o humano é feito de relações sociais, o humano é feito das relações que nós construímos. Quem vive sem um amigo? O Jamie, por mais dor que sofreu, ele arrumou 2 amigos para poder dividir essa dor. Só que, como você falou, na hora que a coisa pesou, os amigos correram. E ele ficou sozinho com tudo isso. Um emprestou a faca, né? E o outro foi lá dar suporte, mas na hora que a coisa estourou, foram embora e deixaram ele sozinho. Então, por mais erros ou acertos que a gente cometa, a gente precisa dessas relações humanas para viver, né? Uma faca de cozinha. Você viu, né? É muito fácil. Não, é muito absurdo, fácil. né? Como eles vão achar a faca, certo? Me fala. Pois é. Pode ser qualquer faca. Não, e parece que ele até já tinha dado... Ele falou que ia dar um sumiço nessa faca, né, e tal. Se livrar dela. Então, assim... Aí, no final, ele foi pego e falou, não, eu só emprestei a faca. Como se isso fosse algo simples. Não, olha, eu só dei pra ele a forma dele se tratar. Que é a mesma coisa, por exemplo, da indústria balística. O que é a indústria balística? Indústria bélica. O que é a indústria bélica no mundo? As guerras estão acontecendo por erro das pessoas, sim. Mas quem está fabricando as armas para eles se matarem? Ah, mas eu só fabriquei a arma. Que diferença tem? De eu emprestar a faca ou de eu fabricar o canhão? Eu estou dando meios para as pessoas se matarem ou matar uns aos outros. Entende como é complexo? Mas vamos voltar para a série, que é melhor. Não vamos ficar aqui a tarde inteira, né, refletindo sobre essas questões humanas. Vou falar do bullying, né? Que eu acho que é o ponto, né? Principal. Bem legal. Então, bloco 4. 4. Vou escolher uma pergunta aqui. Tá, porque joia. A gente tem algumas. Você acha que o isolamento social dele foi mais influenciado pelas redes sociais ou pelo bullying dentro da escola antes do crime? Eu acho que os dois. Porque assim, ele tinha o bullying dentro da escola, mas ele também tinha o bullying nas redes sociais. Né, com aquelas figurinhas, os emojis, o incel. Exato. Então, vamos explicar para o pessoal o que é um incel? Fica à vontade, adolescente. Não, eu não sabia o que é incel. Aí nas férias eu tive que ver vários vídeos para aprender sobre o que é o incel. E incel é o seguinte. Eu peguei um vídeo explicando também sobre o autismo. Sobre o incel, sobre o autismo. O incel basicamente o que é? É quando o menino,
né, praticamente homens, vamos dizer, adolescentes, eles se acham feios, não, se identificam, não acham, se identificam como feios, como meninos que não vão dar certo tanto relacionamento sexual quanto homoafetivo, quanto amigos ou amizades, e eles vão ter que se excluir. É o celibato involuntário, né? Isso, é porque involuntário. o celibato, só explicando, pessoal, o celibato ele é uma característica atribuída aos padres, né? Então, os padres, quando vão para o ordenamento, né, eles passam a ser celibatários, eles não têm mais nenhum tipo de relação sexual, porque eles são celibatários. E aí, no caso do incel, que é o celibato involuntário, ou do inglês involuntary celibatary, é esse celibato onde esse adolescente não queria ser celibatário. Não queria. Né? Mas acaba que a sociedade e as condições o impõem de tal forma que ele não consegue um relacionamento, como você falou, ele se acha feio, ele não se sente capaz de conquistar outra garota, e aí com isso ele vai ficando afastado desse meio, ou seja, ele vai se tornar um celibatário, ou vai se tornando ali, mas não é o que ele quer, por isso é involuntário, é contra a vontade dele. E aí, eu não sei se o Jamie se identifica como um incel, porque o incel basicamente é uma sociedade onde existem esses meninos, ou esses homens. Sim. E muitas das vezes esses homens são muitos autistas, são muito dessas pessoas que são atípicas. E tem até uma frase que fala que os 90% das mulheres gostam de 10% dos homens. Na série ele fala, acho que é a regra 80-20. 80-20, isso. Que é 80% das mulheres sendo atraídas por 20% dos homens. Isso já é mostrado na série como se o Jamie já fosse... tivesse sacramentado como incel, né? Não, ele não quis. A sociedade pôs ele. Não, sim, como se ele tivesse sido colocado nessa colocado nessa posição incel. E lá na consulta, né, né, ele acha que se identifica agora porque ele não tem mais pra onde ir. Não tem nem mais perspectiva, né, diante do que ele fez. Eu acho que assim, você me perguntou se esse isolamento foi influenciado pelas redes ou pela escola. Considerando que o que veio das redes é derivado no cenário escolar, dos colegas de escola, então esses dois ambientes contribuíram um para o outro. Eu acho que não teve influência de mais um ou mais outro. É claro que das redes sociais ele tem a opção de sair delas, né? Aí até tem um amigo do filho do investigador, ele até tem a conta no Instagram, e aí ele perguntou assim, mas o seu pai dele perguntou pra ele quando ele vai contar um pouco do que é aqueles emojis, a linguagem dos jovens. Aí o pai dele pergunta pra ele, mas você tem conta no Instagram? Você posta alguma coisa? Ele falou, não, pai, eu tenho conta, mas eu nunca postei nada. Ele falou, mas então pra que você tem conta lá? Ele falou, porque eu tenho que saber o que estão dizendo, inclusive a meu respeito. Então ele tem a conta no Instagram, ele nunca postou nada pra não ser objeto dessas críticas, mas ele quer saber o que tá acontecendo e por isso ele tem a conta lá. Então assim, de uma maneira clara, eu consigo sair de uma rede social, apesar de talvez não querer, né? Sabe que eu Mas vi hoje? Da escola eu não consigo sair não. desse ambiente. No máximo, mudar de escola. Você sabe né? que eu vi ontem? Na Austrália, proibiram rede social até os 16 anos de idade. Você concorda com isso? Então, o que seria do Brasil se fizesse isso? Porque eu fui discutir e vi que tem até faculdade de influencer em São Paulo. Então, como seria isso? Eu confesso a você que meus filhos, por exemplo, têm celular. Não que eu tenha dado. Todos os celulares dos meus filhos são os avós que deram. Não tem chip, nada, não tem rede social, não tem coisa. É só para eles jogarem ou verem vídeo. E lá em casa eu coloco como regra que só pode usar no final de semana. Eu não deixo usar durante a semana, tem limite de horas e tal. Tento, né, dentro do possível, fazer um controle, porque isso existe de fato. E a gente não consegue ficar alheia a esse mundo. A minha filha, há alguns anos atrás, me pediu que queria gravar vídeo para pôr no YouTube dela brincando, dela montando Lego e tal. Eu até cheguei a gravar alguns em casa, que ela me pediu nas férias, nunca postei.
né? Eu acho que eu cheguei a postar um deles só, mas depois... E aí, ela fazia muitos desenhos, porque ela tinha muita dificuldade, às vezes, de se expressar com muitas coisas. E a Aira, ela sempre procurava, às vezes, explicar a linguagem dela para o mundo, porque ela começou a falar bem, ela estava com 4 anos, quase. Então, ela usava muito desenho para conseguir expressar o que ela queria. E era tanto desenho que ela fazia, tanto desenho, que aí que eu fiz enquanto mãe? Eu criei uma conta para ela e fui digitalizando esses desenhos, uma conta privada, e fui deixando ali para ter um arquivo disso, porque era muita quantidade, até para ter um álbum, vamos dizer assim, dos desenhos. Depois que eu vi a série Adolescência, eu excluí a conta dela. Eu não quis mais, eu deletei e reflito muito sobre isso, porque eu acho que a vida é um eterno processo de aprendizagem, a gente precisa aprender. E aí, quando você vai entender que até a cor de um símbolo lá significa alguma coisa, né? O coração amarelo, o coração laranja, o coração vermelho, o coração rosa. Então, quando você começa a enxergar que esse tipo de coisa existe, a gente tem que começar a pôr o pé no freio. Peraí, onde que a gente está se perdendo na sociedade a ponto das coisas caminharem para isso? Então, hoje, eu não tenho um estudo sobre o assunto. Você acha que os policiais poderiam, através desses emojis, descobrirem antes que acontecesse? Sim, se conhecesse a linguagem, né? Como o próprio filho do investigador foi explicar para ele. E assim, e aí é uma outra questão. A minha filha do meio sofre bullying desde os 4 anos de idade. Eu fui uma criança que sofri bullying na minha infância e na minha adolescência. De eu levantar da sala para apontar o lápis próximo ao quadro e vir alguém e jogar todos os meus materiais no chão. De eu estar sentada copiando a matéria, alguém passar, puxar minha mochila e jogar longe. De eu ir embora para casa e vir colegas no caminho. Colegas não, que colega não faria isso, né? Pessoas da minha sala, vamos dizer assim. De eu estar saindo da escola e enquanto eu estava indo para casa caminhando, vim me chutando no caminho. Então, assim, eu cresci. Só que na minha época, Caio, não tinha nome para isso. Hoje a gente tem nome e sobrenome, que é bullying e é crime. Na nossa época, não tinha nome. Eu era chamada de CDF, que era aquela pessoa que ficava na frente, que estudava. Eu era que levava bolinha de papel na cabeça. Eu fui essa criança, que levei bullying de todos os lados. Nos Estados Unidos, isso daria uma conta de trilhões de indenização. E assim, hoje, vendo tudo isso, eu descubro que tudo que eu vivenciei foi isso. Só que naquela época não tinha nome para isso. Eu chegava em casa, eu chorava muito. A minha mãe, para tentar de alguma forma me dar força, me empoderar, me ajudar a não me abater com isso, dizia: é inveja, minha filha, porque você é inteligente, eles estão com inveja, ignora isso, não leva pro... Então, assim, a minha mãe fazia todo um trabalho na minha cabeça, né, de autoestima e autoconfiança para que eu não me abatesse pelas coisas que aconteciam comigo. A minha filha do meio, com 4 anos, começou a sofrer bullying na escola por outra criança que começou a praticar bullying com ela com 4 anos. E aí eu te pergunto, se uma criança pratica bullying com 4 anos, quando for adolescente, o que não vai fazer? Porque uma criança de 4 anos não tem essas intenções, maldade, pelo menos eu penso dessa forma, né? Então, eu comecei a me preocupar muito com isso e fui em cima, busquei soluções na escola, acompanhei junto aos pais e toda uma ação. Então, hoje as coisas têm melhorado, mas eu sou extremamente atenta a isso porque eu sofri isso, entende? Então, você me perguntar, deve ter redes sociais para menores de 16 anos? Eu vivi num mundo sem internet até quase os meus 20 anos e eu não morri. Eu tinha outras coisas para fazer, entende? O Orkut, que foi uma das primeiras redes sociais que surgiu, que hoje nem existe mais, só podia abrir conta lá a partir de 18 anos. Então, será que é tão ruim assim? Os meus filhos não têm redes sociais. E eu não gostaria que talvez eles tivessem com menos tempo que isso, exatamente porque a gente tem um excesso hoje de informações que talvez não são utilizadas de maneira adequada. Imagina se, por exemplo, esses meninos da série não tivessem acesso à rede social porque ainda não tem 16 anos. O Jamie tem 13. Ela também tem. Teria o bullying na escola? Teria, mas talvez teria sido um âmbito maior, ali, mais fácil de controle e ação direta, entende? Talvez a coisa não teria tomado uma dimensão tão grande se não fosse as redes sociais. Então, assim, eu não estudei só a fundo, eu vi essa determinação da Austrália, a primeira-ministra assinando lá, e é uma coisa que vai reverberar para o mundo inteiro. No Brasil, a gente já cortou os celulares das escolas, no ensino médio, e as crianças terminam o ensino médio com 17 anos. Então, pelo menos no caso da rede federal, do IF,
que é o ensino integrado, vocês ficam a maior parte do dia sem celular. E aí vocês vão fazer o quê? Outras coisas. Então eu não vejo como algo ruim, se comprovado que está trazendo mais malefícios do que benefícios. Mas assim, eu não estudei a fundo essa ação e os estudos sobre. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz é que até os 14 anos não é recomendado. E agora a Austrália aumentou para 16, né? A Austrália definiu para 16. Os meus filhos não têm. A minha filha tem 9, ela tem celular, mas não tem chip, não tem WhatsApp, não tem nenhum tipo de Instagram. Assim, Instagram, rede social, YouTube, nada disso. E o máximo de tempo que eu puder segurar que não tenha, eu vou segurar. Porque, infelizmente, existem muitas coisas que a gente não tem controle, principalmente com essas denúncias que estão tendo, né, de adultização claro, do Felca, né, que denunciou. Acho que o Felca, ele foi... A gente não sabe quem está do outro lado produzindo isso. Então, o Felca foi incrível. Foi. O Felca, eu acho que ele fez algo que acho que ninguém teve coragem de fazer. Sim, e foi ameaçado, você viu, né? Que ele recebeu várias ameaças de morte depois que ele denunciou. Ele contou isso. Então, assim, a minha filha... E a gente às vezes pensa assim, tá só um joguinho, é só um videozinho, coisa... O jogo também é problemático. A minha filha, por exemplo, comentou comigo, essa semana ela pegou o celular na sexta, ela não quis pegar no sábado nem no domingo. Quando foi, acho que na terça-noite, eu vi que ela não pegou no sábado, mas como a gente fez outras coisas, eu falei, que bom que ela não quis pegar. E imaginei que fosse um desinteresse. Quando foi na terça-feira, na hora que a gente foi deitar, eu fui colocar ela na cama, aliás, na quarta-feira, e aí ela veio falar comigo, mãe, eu não quero pegar o celular por enquanto, porque eu tava jogando um jogo lá e apareceu uma coisa muito feia, que até agora a imagem tá na minha cabeça. Todo dia que eu vou dormir à noite, isso vem na minha cabeça. Eu quero saber como é que eu tiro esse pensamento da minha cabeça, porque eu não quero mais pensar nisso. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou que ela tava vendo o jogo e naqueles intervalos que tem de um jogo que é gratuito, tem aquelas propagandas, apareceu lá um jogo, aqueles de historinha. Tá com frio aqui. O que você faz para salvar? Você põe fita ou você faz isso? Né? O que você faz isso? Provocando as cenas. E nessas cenas tinha uma lá assim, tem essa pessoa aqui, você tem que matar ela. Você vai matar como? Atirando ou esfaqueando? Aí você tem que jogar uma bomba ou fazer isso, sabe assim, matando as pessoas. E ela ficou horrorizada, ela chorou muito, ela fechou na hora do jogo, apagou, não quis mais o jogo, ela deletou o jogo do celular, não quis mais. E ela tava chorando muito, porque ela falou, toda hora que eu vou deitar, essa imagem de novo vem na minha cabeça, dele perguntando se eu quero matar ou se eu quero jogar bomba. Eu falei, eu não quero fazer nada disso. Aí eu conversei muito com ela, a gente fez uma oração, expliquei pra ela, olha, nossa mente, nós só temos um pensamento por vez. Nós só temos um pensamento, a gente só processa, né? A cada momento, um único pensamento. Dois pensamentos não ocupam a mesma mente ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que você pensar nisso, ou que vier esse pensamento em você, pense em outra coisa. E fala assim, esse pensamento não é meu, você vai embora, eu quero que só as coisas boas venham da minha memória. E pensa, aí eu comecei a chamar de coisas boas que a gente viveu, de passeios que a gente fez, falei, pensa nisso, pensa dessa forma, e ela foi esquecendo, falei, toda vez que vier, pensa numa coisa boa, que aí você troca um pensamento pelo outro. E assim, é uma coisa que talvez você fale assim, não, mas é só um joguinho de colorir. Era só um joguinho de colorir. Que na propaganda do joguinho tinha esse tipo de coisa. Na propaganda do intervalo de um nível para o outro. Então a gente tem que estar atento. Eu acho que a grande lição, né, ir caminhando para o nosso fim, a grande lição que a série traz para nós é que a gente entenda o nosso papel na sociedade, como pai, como educador, como ser humano. Então se a gente é pai, vamos ser pai. Eu entendo que a gente trabalha, eu trabalho pra caramba, mas eu chego em casa à noite, meus filhos estão dormindo, eu vou lá, eu não consigo deitar na minha cama se eu não for no quarto deles dar um beijo de boa noite em cada um mesmo dormindo. Eu acordo eles de manhã, eu preparo eles pra escola, eu busco da escola, eu venho conversando com eles no carro. E eu não sou a mãe perfeita não, eu cometo um monte de erro, mas eu tento, da medida do que eu consigo, tá próxima. Então, se a gente é educador, olhar para o nosso aluno, conversar. Se a gente percebeu que o nosso filho está calado, está quieto e não é o jeito dele, alguma coisa aconteceu. Vamos perguntar, é nosso papel. Se o nosso aluno chega para a gente com a cara meio triste, a gente lida com ele todo dia, a gente sabe como ele é. Vai ter dias que ele vai estar muito feliz? Vai, mas vai ter dias que ele vai estar muito... Vai, mas a gente precisa interagir. E a sociedade, o ser humano, ele vive no coletivo. Ninguém é uma ilha para viver sozinho. Ninguém aguenta viver sozinho. Porque viver sozinho, Caio, é a gente viver com a gente mesmo. E tem hora que nem a gente aguenta a gente mesmo, entende? Então, às vezes, a gente precisa do outro para partilhar um pouco.
Porque eu partilho um pouco das minhas dores, você partilha um pouco das suas e a gente vai trocando. Isso é essencial. Eu acho que a série, ela nos desperta para isso. Ali, a série caminha por um modus operandi, onde no final dela, a maior reflexão com todo mundo que eu conversei que assistiu a série, todo mundo diz a mesma coisa. E se fosse eu? E se fosse a minha família ali? Porque eu acho que é esse o maior impacto que a série traz. Podia ser qualquer um de nós. Nossa. Podia ser o meu filho lá, porque tem horas que a gente também é negligente, entende? Então, ela acho que ela nos chama para isso, para assumir o nosso papel. Porque eu acho que a família toda, não só o Jamie. O Jamie acabou com ele, com a vida dele, Sim. mas ele acabou com a família dele. Exato. Porque, finalizando, né, gente, ele acabou com a vida da irmã dele. De todo mundo, né? Você vê que na semana seguinte tem aniversário do pai lá, eles não conseguem comemorar o aniversário do pai. Sabe que é uma chamada? A irmã, na própria faculdade? A irmã do Jamie. Quem é a irmã do Jamie? A irmã do assassino, né? Não, o carro do pai foi pichado, os vizinhos começaram a atacar. Então, eu queria assim, muito. Então, eu queria muito falar do pai, mas a gente tem que se encerrar, né, gente? Mas eu queria muito falar do pai, porque o pai tem muita coisa pra falar também sobre a relação entre o pai e o filho. Sim. Mas que bom que você conseguiu assistir até aqui. Obrigado por acompanhar esses 3 anos comigo. Do meu lado, de tantas pessoas estar comigo. Muito obrigado por também nunca deixar de dar o seu like e dar a sua curtida. Eu não sei quem vai assumir meu lugar, mas eu creio que em 2026 vamos ter várias pessoas aqui, talvez. Não só uma, não só 2, porque a gente tem agora uma equipe muito grande. E que eu tô formando... Na verdade, eu formei essa equipe, né? Aqui, como vai postar, eu tenho que falar, né? Assim. Então, eu formei uma equipe esse ano muito grande. Eu acho que ela tá preparada pro que vai enfrentar, o que ela vai começar agora a fazer. E eu não quero que o Depois que meu pod acabe. Então, vocês já devem saber quem é a pessoa que eu vou passar o legado, né? Mas estejam no Oscar, né? Façam parte do Oscar e façam parte da festa, né? Eu queria me despedir. Um beijão pra todo mundo. Gosto muito de vocês. Obrigado, FTM. Obrigado por todo o carinho. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Poliana. Um grande beijo e até um próximo dia que eu estarei na sua cadeira sendo entrevistada. Obrigada. Não agora também, como viu, Caio? entrevistada. Agradeço também ao Colégio Gabarito, né, Sim, claro. pelo estúdio, ter cedido essa parceria conosco aqui. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado por também fazer parte e realizar esse sonho para mim. Vocês são muito importantes para mim. Obrigado, Gabarito. Obrigado por fazer parte desse momento tão incrível. Obrigada, Caio, pela oportunidade também. Obrigada por esse momento de a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E para fechar minha participação, de falar tchau, né? Você falou que queria falar do pai. Eu acho que a gente pode dizer somente uma coisa em relação não só ao pai, à mãe, a todos nós. Os nossos filhos aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, os nossos filhos são reflexo das nossas ações. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.